noite a todos, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos os irmãos, nossa igreja. Meus irmãos, nós dedicaremos tanto o domingo de hoje como os próximos domingos à noite para juntos aprendermos do livro de Êxodo. Nós veremos algumas das cenas de Êxodo. Temos visto já em duas mensagens anteriores algumas cenas do livro de Êxodo e veremos ainda outras nesses próximos domingos. Eu gostaria de convidá-los então para abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3. Enquanto você abre lá a sua Bíblia, eu vou fazer uma breve oração e explicar as bênçãos do Senhor. Senhor, mais uma vez nós levantamos a nossa voz, nos dirigimos ao Deus Altíssimo e Santíssimo, diante da palavra do Senhor, a qual nós leremos agora, e pedimos que o Senhor se agrade em falar com todos nós pela palavra, e que possamos também, mais adiante, na ceia do Senhor, experimentar a realidade da graça do Senhor na vida cristã. Nós oramos com confiança em Jesus. Amém. Amém. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para ver essa grande maravilha, porque a sarça não queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, um lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi eu? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel, e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz. E irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios.
que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo, aos olhos dos egípcios. E quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher perderá a sua vizinha e a sua hóspeda, joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojareis os egípcios. Muito bem, amém? Esse é o texto da palavra de Deus, que encontra-se no livro de Êxodo, capítulo 3. E esse nosso texto conta uma história muito antiga, uma história que sucedeu há 3.500 anos, e que conta sobre a peregrinação, a jornada de um homem idoso, de um homem velho, que pastoreava um rebanho de ovelhas lá no deserto, e que num dia comum, sem qualquer tipo de antecipação, teve um encontro todo especial com o Deus que é o Criador dos céus e da terra. E nesse encontro, Moisés aprende coisas muito preciosas. Nós vamos destacar algumas das coisas preciosas que Moisés aprendeu nesta conversa que aconteceu tantos séculos atrás. Ele já tinha perto dos seus 80 anos de idade, quando este evento tão momentoso acontece ali na sua vida. E nessa altura Moisés já era um homem tranquilo, manso, um pastor de ovelhas, lá do Oriente Antigo. O nosso texto começa falando que ele já estava lá no terceiro ato da sua vida, fechando as cortinas da sua vida, fazendo o seu trabalho diário, corriqueiro, normal, num dia normal, em uma vida mais ou menos ordinária. Ele mesmo não tinha muita coisa, não tinha muitos bens. O texto indica isso para a gente, porque nos dá conta de que, mesmo sendo um homem já com seus quase 80 anos, a gente vê a idade dele um pouquinho mais para frente, lá no capítulo 7, ele cuidava não das suas próprias ovelhas, mas das ovelhas do seu sogro, Jetro. Em outro lugar, o sogro dele é chamado também de Reuel, que talvez seja referência ao ofício sacerdotal que aquele homem realizava naquela terra estrangeira, a terra do deserto de Midian. A gente não sabe que tipo de sacerdócio ele realizava, se era parecido com aquele que mais tarde os hebreus realizariam, mas há muitas coisas que sugerem que ele era também um homem temente ao Deus dos hebreus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas o fato é que Moisés estava num lugar deserto, um lugar perigoso, mas que era familiar para ele, apropriado para o cuidado das suas ovelhas. Esse deserto, o texto nos diz, é onde se encontra o monte de Deus. Esse nome foi dado para o monte Sinai, o monte Horebe, mais tarde, não antes desse momento, mas depois. Fica ali na península do Sinai, entre a terra do Egito e a terra de Israel. E por deserto a gente precisa entender que não se trata daquela imagem de deserto que normalmente vem à nossa mente, como aquelas areias, aquelas dunas infindáveis. O deserto no Oriente é um deserto pedregoso e até com vegetação. Deserto significa justamente o que a própria palavra na língua portuguesa significa para a gente. Um lugar vazio, desolado, às vezes até inóspito, mas inabitado. E a temperatura num lugar como esse varia muito durante o dia, podendo chegar a 50 graus durante o dia e 1 ou 2 graus durante a noite. E Moisés estava ali, sozinho, junto dos seus animais, talvez já há alguns dias, para que chegasse ali naquela cordilheira, naqueles montes. Ele nasceu no Egito, nós sabemos. Embora não fosse egípcio, nasceu na terra de Gozém, da tribo de Levi, dos filhos dos hebreus. Mas na época em que Moisés nasceu, a família dele, também todo o povo dele, o povo dos hebreus, era um povo escravo dos egípcios. E ainda mais, na época do nascimento dele, já havia um decreto de Faraó, do rei do Egito, de que todos os meninos nascidos nas casas dos hebreus deveriam ser mortos. E também o texto bíblico nos dá conta de que a mãe de Moisés e também a sua irmã conseguiram salvar a sua vida. E de alguma maneira ele acabou indo parar na corte do homem mais poderoso do seu tempo, que era Faraó.
e ele foi chamado filho da filha de Faraó. E teve uma formação cultural, familiar, toda real, egípcia. E na primeira metade da sua vida ele foi rico, foi importante, mas não gozava de um relacionamento próximo com o seu próprio povo. E um dia, o texto nos diz, um incidente acabou levando a um ato extremo. Ele praticou um homicídio, matou um egípcio que tentava ajudar, que tentava maltratar um de seus irmãos hebreus, teve medo e fugiu da terra. Achou refúgio no meio desse povo estrangeiro lá em Midian. Casou-se, formou família e parece que se esqueceu completamente dos seus anos lá no Egito. Meses se tornaram em anos, anos se tornaram em décadas, e a vida passou diante dos olhos de Moisés. E agora, já no alvorecer da vida, ele aparece de novo aqui na história. Um homem que foi criado lá no palácio do rei, com toda a sua cultura, com todo o seu desenvolvimento intelectual, vivia no meio dos bichinhos, dos animais, das ovelhinhas. E provavelmente, nessa altura da vida, ele não tinha lá grandes planos para o futuro. Muito provavelmente, ele não pensava em se tornar o libertador do povo hebreu. Se quando ele tentou livrar um só, deu tudo errado, quem dirá o povo todo? Então, naquele dia normal, ordinário, comum, que não tinha nada de especial, ele viu um fenômeno, o texto nos diz, uma coisa que era tão especial que chamou a sua atenção, e ele foi então na direção do Monte Horebe. E ali então o texto vai dizer que o anjo do Senhor se manifestou, causando uma chama em um arbusto, uma árvore, uma sarça, em uma planta. E nos nossos dias de muitas queimadas nas florestas, mundo afora, quando nós vemos uma chama na mata, logo nós nos preocupamos e queremos até fugir dali. Mas Moisés, diferentemente, foi atraído para aquele lugar, porque aquela chama era diferente. Ela iluminava e ardia, mas não consumia a planta. E ele ficou maravilhado com aquilo, se aproximou para ver o que acontecia. E lá do meio da sarça ele ouve aquela voz que o chama pelo seu nome: Moisés, Moisés. E ele responde: eis-me aqui. Imagino que completamente assustado, sem entender o que acontecia, confuso, mas responde àquela voz, uma voz que se erguia da sarça, e que não permitiu que ele se aproximasse daquele lugar, dizendo que a terra onde ele pisava era santa. E o texto bíblico então nos revela: a voz que Moisés ouviu é a voz do próprio Deus, Criador dos céus e da terra. O autor da vida chamou Moisés pelo nome. E então, naquele instante, é seguro que ele compreendeu que algo muito especial estava por acontecer. E ele então retira a sandália dos seus pés, tem medo até de olhar para aquela sarça e para aquela chama, mas atende às palavras do Deus que se dirigiu a ele. E há algumas coisas muito especiais que Deus disse a Moisés, que revelam-nos muito sobre Deus, sobre a sua chamada, e que nós podemos aprender hoje. Eu quero destacar 3 aprendizados que nós podemos extrair da chamada de Deus a Moisés. O primeiro é que Deus se apresenta a Moisés como sendo o Deus Santíssimo, o Deus que é santo. Ele se manifesta através de chamas, de uma labareda de fogo, um fogo consumidor, mas que não consumia aquela planta. E nas Escrituras, em muitas outras passagens, nós veremos que o fogo representa a pureza e a justiça. Por exemplo, no livro de Daniel, capítulo 7, versos 9 a 10, nós lemos assim: continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como uma pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Verso 11: um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então Deus se manifesta pelo fogo como um símbolo da sua pureza, da sua santidade e do seu juízo. Em Ezequiel, no primeiro capítulo, versos 13 e 14, nós lemos assim:
O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, à semelhança de tochas. O fogo corria resplendente por entre os seres, e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Aqui faz referência àqueles anjos que assistem na presença de Deus, do Deus Santíssimo. Como quando em Isaías, e ele se manifesta diante de Isaías, e aqueles santos, então, santos anjos vão proclamar que Deus é triplamente santo. Em Apocalipse, capítulo 1, versos 14 e 15, nós lemos ainda a referência ao Senhor Jesus Cristo, que diz: a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha. Nas Escrituras, a santidade de Deus é muitas vezes simbolizada pelas chamas do fogo, que são elemento de purificação, porque Deus nas Escrituras se apresenta como sendo todo santo. Essa é uma qualidade inerente de Deus. Ele é chamado em outros lugares de o Santo de Israel. É dito que o nome de Deus é santo, que a sua glória e a sua majestade são santos, que a santidade de Deus é aquele atributo que se manifesta em todos os seus demais atributos. Seu amor é santo, sua bondade é santa, sua justiça é santa. Tudo em Deus é santo, e a santidade de Deus é superlativa, porque ela é repetida 3 vezes, tanto em Isaías como em Apocalipse. A santidade de Deus significa que Ele é completamente distinto e separado da sua criação, que não há nada semelhante a Deus, que não há nada que se compare com Deus, nem nada que se aproxime de Deus, e que Ele é puríssimo. Nele não há corrupção, nem decaimento, nele não há falhas, nele não há degradação de qualquer tipo. Deus é este ser puríssimo, santíssimo, e portanto retirar as sandálias seria aquele gesto de humildade e respeito diante da presença santa de Deus. É um ato de reverência e de adoração próprio daquele que se aproxima de Deus. A terra mesmo não era santa. Quando Deus diz que a terra é santa, é porque Ele se manifesta naquela terra. Tanto que os judeus, interessantemente, nunca fizeram migrações para o Sinai, mesmo tendo Deus se manifestado ali mais de uma vez, inclusive na entrega da lei. Nunca fizeram peregrinações, porque sabem que é Deus quem torna as coisas santas, é a presença de Deus que santifica. E é por isso que Deus então chama Moisés a uma relação de santidade para com ele. Tirar as sandálias dos pés é uma exigência de Deus, que é todo santo, que chama Moisés agora para um relacionamento com Ele que vai implicar em santificação, em santidade. Estar face a face com o Senhor é a chamada de Moisés para que ele mesmo seja santo, diferente, separado, cortado desse mundo e dedicado e consagrado a Deus somente. Aliás, é a chamada de todo crente, de todo cristão. E quando Deus se manifesta a Moisés, que até então talvez conhecesse Deus apenas de ouvir falar, talvez de alguns resquícios das histórias dos seus pais, talvez de alguns resquícios do ensinamento que ele aprendeu lá no deserto de Midian, agora ele tem um encontro real com Deus, o Deus Santíssimo, um encontro que vai implicar necessariamente uma chamada para que ele se santifique diante do Senhor. Todo crente é chamado a se revestir de uma santidade que ele não tem, que não é inerente a ninguém, senão ao próprio Deus. Sabe de uma coisa? Deus, na bondade dele, quando visita o homem na terra, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele chama pessoas a uma relação de fé e amor para com o Santo de Deus, Jesus. E este mesmo Jesus é aquele que vai conceder, vai imputar da sua justiça e da sua santidade a todo aquele que nele crê. Da mesma forma como Moisés lá no passado foi chamado, diante de um Deus Santíssimo, todo homem, toda mulher na face da terra ainda hoje é chamado a se apresentar diante de Deus. Mas não é possível nós chegarmos diante do Deus Santíssimo, senão pela santidade desse próprio Deus, que só pode nos ser concedida na pessoa de Cristo. Você precisa depositar sua fé e confiança em Jesus, porque é só por meio dele que você pode apresentar-se diante de Deus, e é só pela santidade dele que você mesmo pode ser santo.
e atender essa chamada de Deus, de tirar as suas sandálias, de adorar na presença de Deus. Se o que nós fazemos aqui a cada domingo é tão significativo na nossa experiência e na nossa espiritualidade, o que nós fazemos é tirar as nossas sandálias quando nós cantamos, quando nós oramos, quando nós ouvimos a pregação, quando nos submetemos à exortação da palavra de Deus, quando nós emulamos para nós os valores dessa palavra, trazendo essa ética, os valores de Deus para a nossa própria vida, para o nosso procedimento, corrigindo os nossos maus feitos, arrependendo-nos dos nossos pecados, purificando as nossas mentes. Isso é tirar a sandália dos pés. Isso é colocar-se diante de Deus. Nós todos somos chamados a andar descalços diante de Deus, em reverência e amor, em santidade, porque Deus é santíssimo. E é só em Jesus que a gente é capaz de fazer isso. Porque não tem tradição dos nossos pais, nem dos midianitas e nem dos hebreus, e menos ainda do Egito, que é capaz de nos colocar diante de Deus. Nós precisamos tirar as sandálias dos pés diante de Deus. Sabe o que Jesus fez? Ele que é o próprio santo, ele veio e ele tirou as sandálias dos pés dos seus discípulos. Ele lavou os pés dos seus discípulos, purificou os seus discípulos, ele aproximou os seus discípulos dele mesmo. Convida todo homem, toda mulher, darem os seus pés a ele, para que ele lave e purifique, para que estejamos diante de Deus, do Deus Santíssimo. Mas ainda mais, há uma segunda lição importante que Moisés aprende nesse encontro especial que ele teve com Deus. Porque Deus se apresenta de modo pessoal a Moisés. Deus é Deus que tem nome. Ele diz que ele é o Deus eu sou. E sabe de uma coisa, meus irmãos? Esta revelação de quem Deus é e a maneira como ele se apresenta é algo de uma beleza ímpar aqui nas Escrituras. Uma beleza que nós não podemos deixar de perceber e nem de admirar. Nós precisamos atentar para a beleza da manifestação de Deus, da sua autorrevelação como o Deus que é. O Deus que é, porque este nome de Deus traz aspectos impressionantes e maravilhosos sobre o caráter e o ser de Deus, que distingue Deus de tudo e qualquer outra coisa deste cosmos, do universo e da criação. Quando ele se apresenta como Deus eu sou, ele está dizendo que ele é o que é, ensinando-nos que ele é autoexistente. Ele não veio a ser, ele não é alguém que está em transformação e será alguma coisa. Não há tempo passado e tempo futuro para Deus, apenas o tempo presente. O tempo de Deus é sempre hoje, como disse Agostinho. E por ser tempo presente, Deus é autoexistente em si mesmo e eterno e imutável. Por isso ele vai dizer que ele será eternamente conhecido como Deus eu sou. Ele é o Deus que permanece para sempre. O que ele está dizendo é que ele era na eternidade passada e ele é naquele tempo de Moisés, assim como ele é hoje, sempre o mesmo, sem qualquer mudança, sem qualquer variação, em todas as suas relações, em todo o tempo. Não há mudança ou variação em Deus. O que havia em Deus antes de haver tempo é o que há em Deus agora. E é o que haverá em Deus daqui a bilhões e bilhões e bilhões de séculos. Essa eternidade é um atributo que implica no fato de que Deus não muda em nada, absolutamente. Não há nada que Deus tenha que Ele não tenha tido antes. Não há nada que Deus possa vir a adquirir e acrescentar a si mesmo. Tudo que existe em Deus sempre existiu em Deus. Sempre existiu eternamente nele, porque Deus permanece para sempre, como diz o salmista. Então, se nós afirmamos que Deus é amor, significa que Ele é eternamente amoroso e que o amor de Deus não acaba nunca. Ele vai amar para sempre. Como que a gente cantou agora? Deus que o quê? Não se cansa de amar. É por isso que a gente pode usar poesia para falar desse atributo de Deus. Deus não cansa de amar. O amor de Deus não acaba nunca. A justiça de Deus não acaba nunca. A santidade de Deus não acaba nunca. É fonte inesgotável. Deus
é eterno, é imutável, é perfeito em todas as suas relações. E o que o nome de Deus ensinou a Moisés e nos ensina a todos nós é que toda a relação de Deus para conosco é de alguma maneira fundamentada nesta realidade de que Deus é o que Ele é. Se Ele te salvou para sempre. Ele não vai te salvar hoje, de salvar amanhã, salva amanhã, não salva hoje. Condena um dia, ele salva no outro. Deus, tudo que Ele faz tem peso de eternidade. Tudo que Ele faz tem perfeição. Deus não muda. As relações de Deus não mudam. Aquilo que Ele faz dura para sempre. Então nós às vezes deixamos de fazer certas coisas. Nós até mesmo deixamos relações, deixamos às vezes nossos amigos. Mas Deus sempre nos amará como Ele sempre amou, que nele não há mudança. Nem os nossos pecados, nem a dureza do nosso coração, nem o nosso ceticismo, nem as nossas dúvidas, nem os nossos medos, nem as nossas curvas acentuadas à direita e à esquerda nessa jornada da vida, na nossa peregrinação, nem as nossas lutas internas do coração, nem as nossas contradições, nem as coisas feias que porventura venhamos a fazer, nem essas coisas absolutamente são capazes de remover o amor de Deus já depositado naquele que tem fé em Jesus, seu Filho. Porque o amor de Deus não é condicionado ao que somos, ao que fazemos, mas ao que há nele. E o que há em Deus é eterno, não muda. Deus é o que é. Isso é fonte de segurança para a nossa fé, é fonte de segurança para o nosso relacionamento com Ele. Jesus é esse Deus imutável, Senhor eterno e soberano, que veio a essa terra. Nos fez promessas, nos garantiu que cada uma das suas palavras serão cumpridas. Veja como esse Deus soberano, o Deus Eu Sou, vai dizer a Moisés todos os seus planos e ainda revelar a Moisés que eles serão cumpridos. Ele explica direitinho aqui para Moisés: eu sou o Deus, vou te enviar a Faraó para que tires o meu povo do Egito. Deus está falando do tempo futuro. Aquilo que para Moisés é incerto, para Deus já é fato. Deus ainda responde que haverá um sinal, que depois que você tirar o povo do Egito, vai acontecer. É garantido, eu afirmo. Então você vai voltar aqui nesse lugar, vai me adorar e vai me servir. Esse Deus eterno, imutável, santo, se revela como Deus todo-poderoso, como Deus soberano. Ele diz que estenderá a mão e ferirá o Egito. Ele diz que os homens, verso 18, ouvirão a voz de Moisés, porque é Deus quem move corações, é Deus quem atrai homens e mulheres para si, e não há quem possa resistir à mensagem de Deus, se Deus assim o quiser. E Ele está assegurando pela sua soberania a Moisés que tudo quanto Ele chama Moisés a fazer, haverá de suceder. E aqui nós aprendemos uma terceira coisa sobre esse encontro de Moisés com Deus, que é Deus mesmo quem busca o homem onde ele está. Foi assim que aconteceu com Abraão, séculos atrás, lá na sua velhice. Mesma coisa, em Ur dos Caldeus, cuidando dos seus animais, junto do seu pai, junto do seu sobrinho. Não tinha mais muito tempo pela frente, cuidando da sua vida, e Deus, num dia comum, ordinário, se manifesta de modo todo especial a Abraão, chama Abraão, faz promessas a Abraão, faz um pacto com ele, e Abraão responde com fé. E agora, semelhantemente, Deus faz a mesma coisa com Moisés. É Ele quem visita Moisés lá no Monte Horebe pela chama daquela sarça, é Ele quem chama Moisés, é Ele quem capacita e habilita Moisés para aquela obra que Ele daria àquele homem já no fim da sua jornada.
Deus se manifesta a Moisés, chama Moisés ali onde ele estava, do jeito que ele estava, como ele estava, e o capacita, o habilita, concede a ele os meios para que ele realize aquela obra que Deus mesmo encarrega a Moisés de fazer. E Deus chama Moisés pelo nome. Note isto, Moisés, Moisés. O mesmo nome que 80 anos antes tinha sido dado pelos pais dele. Lá daquela tribo de Levi, lá nascido num cantinho de Gozém, debaixo de medo e perseguição, do terror daqueles exatores que vinham com suas espadas e matavam aqueles bebês, ou que lançavam aquelas crianças no Nilo. Ele recebe esse nome, Moshe, Moisés, dos seus pais. E Deus conhece Moisés, chama ele pelo nome, porque é assim. O salmista vai dizer no Salmo 139 que Deus conhece a gente lá do ventre da mãe da gente. E por mais que a gente acha que está lá no canto do mundo, que a gente está lá no canto da cidade, e que a gente tem uma história que já está no fim, e que, quem sabe, as cortinas já estão fechando, e que não há muita coisa para a gente, lembra que Deus sabe a sua história. Ele sabe dos seus caminhos, Ele sabe da sua trajetória, Ele sabe das suas escolhas, Ele sabe das suas decisões, Ele sabe dos seus limites, Ele sabe dos seus medos, Ele sabe dos seus problemas, Ele sabe dessas coisas todas, e ainda assim Ele chama, Ele entrega uma mensagem, e Ele diz, vai e faça isto. Ele lembra aqui a Moisés que Ele é o Deus que se manifestou pessoalmente a Abraão, se manifestou pessoalmente a Isaac, a Jacó, a sua linhagem, a sua família. Ele insere Moisés em uma história muito maior, uma história da qual agora ele faz parte. Ele se situa historicamente na vida de Moisés, ele está dizendo, Moisés sou eu, o Deus eterno, o Deus eu sou, o Todo-Poderoso, o Criador da vida, que agora me manifesto diante de você. Você deve ser santo, você deve me servir. É isso que nós fazemos aqui. Nós somos chamados a uma relação com Deus que pode ser mediada somente pelo Santo de Deus, Jesus. Uma relação que vai implicar no nosso louvor, na nossa adoração, tirarmos as nossas sandálias diante de Deus e no serviço. Deus chama Moisés para servir. Ele já está com 80 anos. Ele é chamado para servir. E Deus dá uma grande missão a ele. E porque Ele é um grande Deus, Ele também dá as capacidades e habilidades para que Moisés realize essa missão. Era uma chamada real. Era chamada a um homem que talvez já tivesse desistido de tudo. Que quando tentou, 40 anos atrás, deu tudo errado. Agora chega, não vou tentar mais, acabou para mim. Ele passaria o resto dos seus anos naquele deserto, cuidando da sua vida e cuidando das ovelhinhas do seu sogro. Mas Deus tinha outros planos para ele. Tinha uma outra missão, outros propósitos. E mais uma vez aqui, ele precisava ouvir a voz de Deus, atender a voz de Deus, que o capacitaria para aquela obra. Deus deu uma mensagem a Moisés, dizendo que livraria o seu povo, e Ele prometeu que asseguraria, garantiria o resultado. Veja os versos finais. Ele diz que os homens vão sim, no verso 18, ouvir a sua voz, que vão segui-lo. Quantas vezes, aliás, na igreja nós somos tentados, e a igreja evangélica é especialista nisso, a mudar a mensagem, facilitar a mensagem, a salgar ou açucarar a mensagem que vem do alto, que vem do céu, que vem de Deus, na esperança de que vai assim alcançar mais gente, mais pessoas. Deus não chama a gente para fazer isso. Ele chama a gente à fidelidade, a entregar a mensagem que Ele tem, porque quem vai mudar corações e mentes, quem vai transformar a vida, quem vai redimir o escravo da mão opressora do Egito, é Ele, é Deus mesmo. Ele assegura, porque Ele é o Deus, eu sou o Deus que não muda, que já tem os seus planos desde a eternidade passada, o Deus soberano que já estabeleceu o fim da história.
como as coisas vão acontecer e chama Moisés a servi-lo com fidelidade. Assim como ele chama todo crente a servi-lo com fidelidade. É isso que faz, aliás, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o mesmo que hoje ainda chama homens e mulheres a servi-lo. É o mesmo que, a semelhança do que fez com Moisés, também capacita homens e mulheres para servi-lo. Esse mesmo Jesus que disse: ide, portanto, pregai o Evangelho, toda criatura, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você percebe? Tudo quanto Deus chama Moisés para fazer, Cristo fez. Com excelência, com perfeição. E Cristo chama a gente a fazer. Os cristãos, os crentes, a entrarem em uma relação transformadora que implica em santidade. A conhecerem o Deus que se revela com confiança e fé, o Deus eu sou, que é eterno e imutável, e a realizar a obra que este Deus chama e capacita homens e mulheres a realizarem. Igreja Batista da Graça, essa história que sucedeu 3.500 anos atrás, ainda é a história do homem e da mulher de fé. Ainda é a história do povo que se junta em nome desse Deus. E a cada oportunidade que nós ouvimos, o Deus eu sou, que não muda, que é o mesmo hoje, exatamente da mesma maneira que era quando se manifestou a Moisés, ou quando se manifestou a Abraão, ou quando criou os céus e a terra. É o mesmo Deus que chama você hoje, agora, a esse relacionamento com Cristo. Você tire a sandália dos seus pés, para que você o adore, para que você o conheça, para que você o sirva. Esta cena do Êxodo é uma cena poderosa e evocativa, e que pode nos ensinar lições muito preciosas. Hoje, em 2020, aqui na nossa cidade, aqui na nossa comunidade. Deus então nos ajude e nos abençoe. Que agora, no momento da nossa ceia, nós possamos experimentar um pouco dessa realidade que só Jesus Cristo pode promover entre o seu povo, que é a unidade em torno do nome dele, em torno da mensagem dele, o Evangelho.